Fala galera, bom, vamos lá, dando início ao que a gente havia comentado, né? Então vamos começar na nossa primeira aula, rumo ao Corpo de Bombeiros, né? Rumo a conquistar a nossa tão sonhada vaga para a Escola de Oficiais, né? Então pau na máquina e vamos em frente. Então, sem muita delonga, já vamos resolver a questão, porque tempo é ouro, certo? Então vamos aqui. Bom, primeira questão. A primeira questão já começa o seguinte: um motociclista considerado, uma motociclista é considerado um ponto material, tranquilo? Então vamos lá, considerado ponto material, movimenta-se por uma estrada retilínea. A posição S do motocicleta em função do tempo é dada pela função horária. Então está aqui a função horária, em que S está medida em quilômetro e T em hora. Considerando o contexto, assinala a alternativa correta. Bom, galera, temos aqui uma questãozinha teórica, né? Então vamos aqui. Se eu estou tratando de um movimento uniforme, olha só, de movimento uniforme, certo? O que eu tenho que saber? O movimento uniforme, ele tem velocidade constante e ele obrigatoriamente é diferente de zero. A outra condição que nós temos, né? Ele não tem aceleração. Logicamente que esse cara, quando trata de movimento, né, a gente vai ter uma pegada aqui, que seria exatamente de a velocidade média é o espaço, ou seja, a razão em função do tempo, onde esse cara, né, ele vai convergir para uma equação da função horária, S igual a S0, mais ou menos velocidade vezes o tempo. Bom, guarda isso aqui, né? Estou dando só uma teoriazinha. A gente vai lembrar o seguinte, que para esse cara ser um movimento uniforme, uma coisa a gente vai ter que entender. Observa bem aqui, ó, que a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Por ela ser positiva ou negativa, certo? Ó, positiva ou negativa, eu tenho duas condições aqui, ó, duas condições. Quando a velocidade ela é positiva, certo? Então significa dizer que o carrinho aqui, ó, o móvel, ele vai estar na mesma direção do eixo orientado, ó, pronto. Então, se ele está se locomovendo na mesma direção e sentido do eixo orientado, o movimento ele é chamado de progressivo. Então, nós temos aqui um movimento progressivo, guarda isso aí. Outra condição, para que a velocidade ela pode assumir um valor negativo, então isso significa que o carrinho, olha o eixo orientado sempre positivo, ele pode estar na mesma direção, mas sentido contrário ao eixo orientado, né? Sentido contrário ao eixo orientado, aqui, ó, pronto. Quando ele está na mesma direção, mas sentido oposto, nós temos o movimento retrógrado. Por ter um movimento retrógrado, certo? Olha só, velocidade negativa, então vamos analisar o gráfico, certo? A gente analisa o gráfico, porque esse gráfico aqui, pronto, eixo do espaço e o eixo do tempo, certo? Eixo do espaço, eixo do tempo, espaço versus tempo. Cara, se a velocidade é positiva, é porque o móvel está na mesma direção e sentido. Como nós temos aqui uma função de polinomial, olha só, uma função polinomial de primeiro grau, se a velocidade é positiva, então a gente tem que o S0 aqui, ó, olha a velocidade, positiva. Caso contrário, se ela está na mesma direção em sentido contrário, certo? Nós temos uma velocidade negativa. Então, velocidade positiva, velocidade negativa, tá? Outra coisa, por ser um movimento uniforme, né? Onde a velocidade é constante, olha o gráficozinho da velocidade versus tempo. Se a minha velocidade é positiva, temos uma função crescente ou uma função constante acima do eixo do tempo. Se a velocidade é negativa, temos uma função constante abaixo do eixo do tempo. E uma coisa interessante, né? Não pode esquecer, filho, não tem aceleração. Agora, com base nisso aqui,
vamos assumir, vamos resolver a questãozinha aqui para ver o que é que tá, né? Meus amigos, o seguinte, no instante t igual a zero, a motocicleta encontra-se na origem da estrada, cara, analisando a função horária. Quando o instante for zero, quando o t, basta substituir. Se o t for zero, olha para cá, 120 vezes zero, esse cara vai estar na posição 100. Então não faz sentido, certo? Então o item está falso, certo? Falso. Então olha só, item A, falso. Item 2, que é o B, B de bola. Tá, o módulo da velocidade é constante igual a 120, certo? O módulo da velocidade é constante e igual a 120. Perfeito, por quê? Porque olha só a velocidadezinha aqui, ó, olha aí, ó. Esse cara aqui faz o papel, bota aqui, ó, esse cara faz o papel do S0 e esse cara faz o papel da velocidade. Então, por ela ser positiva, olha aqui, ó, por ela ser positiva, ela está na mesma direção e sentido do eixo orientado, ó, certo? O gráfico é uma função crescente. Então, o item a ser marcado, item A, B de bombeiro, certo? B de bombeiro. Vamos analisar o item C. O módulo da velocidade é variável? Não, acabei de falar. Por ser um movimento uniforme, a velocidade ela é constante. Tranquilo? C está falso. O D, o módulo da aceleração é igual a 120 km por hora? Não, não mesmo. A gente está tratando aqui de um movimento uniforme. E o item E, não, a gente sabe que ele colocou aqui, ó, que a velocidade, o módulo da aceleração é variável, quando na verdade, ó, no movimento uniforme não tem aceleração. Então o item a ser marcado, B de bola. Show de bola? Então vamos lá, item B de bombeiro, avançando aqui, ó, vamos avançar, vamos para cima. Pronto, vamos aqui. Pronto, questãozinha aqui 2, vamos lá, vamos analisar a questão 2 agora, né? Questão 2 diz o seguinte: a corrida é uma excelente atividade física, ajuda a melhorar a concentração, acalma a mente e diminui o estresse, além de liberar no cérebro os hormônios endorfina e dopamina. Show de bola. O etíope, um dos maiores maratonistas da história, obteve um recorde mundial na maratona de Berlim, ou seja, com um tempo de quanto, cara? Aí a gente vai analisar aqui esse tempo. Olha só, ele pede aqui duas coisas. Vamos lá, vamos analisar. Primeira condição, ele disse que o tempo, olha o tempo, certo? E ele fala que o espaço aqui percorrido é 42,195. Então tu observa que existe um detalhe que eu vou ter que converter todo mundo para uma unidade. Só lembrando, certo? Só lembrando que quando eu falo espaço sobre tempo, eu estou falando que a velocidade desse cara, ele pode estar em duas condições, né? Ó, duas condições. Qual? Esse cara, ele pode estar em quilômetro por hora ou em metros por segundo, certo? Então, se esse cara vai fazer essa transição aqui, você vai sempre dividir por 3,6. E se for de metros por segundo para quilômetros por hora, tu multiplica por 3,6. Tranquilo? Fica ligado nisso aí, tá? Então, o que que acontece? A nossa resposta, né? Ela quer tudo em quê? Em metros por segundo, ó, tudo em metro por segundo. E não temos. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, primeiro, converter o tempo. Então, o tempo aqui, esse tempo ele está em 2 horas, 3 minutos e 59 segundos. Ó, tu vai ter que transformar tudo para segundo. 2 vezes 1 hora, 3.600, mais 3 minutos, que cada minuto vale 60 segundos, ó, mais 59 segundos. Então aqui, meu irmão, tu tem 7.200 segundos,
mais 180 segundos, mais 59 segundos. Então isso aqui tudo, tu vai ter um tempo equivalente a exatamente 7.439 segundos, tá? Guarda esse cara aqui. A outra coisa que a velocidade, aqui aliás, o espaço ele está em quilômetro. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar 42,195 quilômetros e vamos converter para metros, ou seja, multiplicando isso aqui por mil metros, a gente vai ter 42.195 metros. Show de bola. Então observa que nós temos aqui, ó, duas coisinhas já pronto, ó, esse garoto. Pronto. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar, certo? Eu vou pegar aquele valor, tanto esse valor aqui, cadê? Opa, tanto o espaço quanto o tempo, e vou jogar aqui dentro, tá? Fique esperto. Então o que acontece? Ah, Reginaldo, então vai ficar velocidade média, isso, 42.195 metros, isso, e vou dividir por 7.439 segundos, tá? Quando eu faço isso aqui, fazendo essa conta, vai me dar um valor de 5,67, ou seja, que isso aqui, essa velocidade média, ela é aproximadamente 5,7 metros por segundo. Olha aí o que a gente já chegou, né? A gente já chegou, ó, no valor de qual valor? Item, opa, C de corpo de bombeiro. Tranquilo? Questãozinha bacana de se trabalhar. Show de bola, galera? Então a gente vai avançando para cima, né? Vamos lá. Próxima questão. Terceira questão 3. Bom, olha aí. Então vamos analisar aqui essa questão 3, certo? E ela diz o seguinte: Rogério fez uma viagem de moto para o litoral, indo em uma velocidade de, olha só, 60 km por hora. Ele levou 6 horas para chegar. Então o que a gente vai fazer? Bom, eu vou calcular aqui, né? Ele deu espaço, aliás, ele deu a velocidade e deu o tempo. Então eu vou calcular aqui a distância, olha só, a distância na ida. Pronto. Se eu vou calcular a distância na ida, então eu vou ter que a velocidade seria espaço sobre tempo. Então nisso aqui eu vou chamar aqui o ΔS seria o produto da velocidade pelo tempo. Quem é a velocidade? 60 o que? Quilômetro por hora. Cuidado com unidade de medida. E o tempo? 6 horas. Olha só, tempo que é hora, papoca com hora. Então eu tenho que o espaço foi 360 quilômetros. Pronto. Deixa esse garoto aqui bonitinho, tá bom? Bom, continuando. Após a viagem, olha só, após a viagem, pronto, Rogério resolveu voltar mais rápido, mantendo agora uma velocidade de quanto? 120. O que é que ele pede? Qual o tempo? Então ele está dizendo que quer exatamente saber o que? O tempo. Tá, tudo bem. Então o que é que eu vou fazer? Calcular o tempo de volta. Então, tempo de volta, eu vou simplesmente aproveitar a mesma equação, tá certo? Quando eu aproveito a mesma equação, olha só, vamos ver que o tempo de volta seria o espaço percorrido sobre a velocidade, a qual é 120. Então, o que é que você vai colocar? Quanto é o espaço? Olha aí, 360. Então eu vou lá colocar aqui, ó, 360 quilômetros. Show de bola. Sobre quanto? 120. 120 o quê? 120 o quê? Vou botar aqui, ó, quilômetro por hora.
Tá? Então vai ficar aqui que o tempo, olha só, corta esse cara aqui, 36 por 12 dá 3. 3 o quê? Chamar a atenção aqui para vocês. Esse pedacinho aqui, ó, tá? Que a gente vai ter muito cuidado com a unidade. Então vai ficar, repete a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tô falando disso aqui, ó, repetir a primeira e depois eu inverti isso aqui, ó. Olha só, fiz o inverso. Então, o que acontece na nossa brincadeira agora? Que quilômetro corta com quilômetro. Então, o tempo vai ser exatamente 3 o que? Hora. Caramba, olha aí, ó, questãozinha bacana. Então, o item a ser marcado, item C de corpo de bombeiro. Show de bola, meu amigo? Se tiver indo muito rápido, vocês me dão um toquezinho aí, tá bom? Que aí a gente não quer perder tempo sem firula. Quanto mais questões a gente resolver, maior será o saldo de aprendizagem. Show de bola? Então vamos lá, avançando. Então, abordando agora a questão 4, vamos lá. O motorista chegou em certa cidade, onde o centro turístico era um parque distante a alguns quilômetros desse município. Show de bola. A estrada até o parque era muito íngreme e a velocidade média do carro nas 2 primeiras horas era de 30 km por hora. Beleza. Após 4 horas a cidade até o parque, o motorista chegou ao destino, sendo que nas 2 últimas horas a velocidade média foi de 60 km por hora. Qual a distância percorrida, né? Qual foi a distância percorrida? Então o que acontece? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Nesse primeiro momento, ele divide a questão em 2 momentos, né? No primeiro momento, né, na primeira condição, o motorista ele está viajando a uma velocidade de 30 km por hora durante 2 horas, né? Então, peraí, se ele tem no primeiro momento uma velocidade de 30 km por hora em 2 horas, e na segunda condição, né, que ele disse, esse cara, ele fez o que? Olha só, após 4 horas ele chega ao parque. E ele diz que nas 2 últimas horas, ou seja, então significa que as últimas 2 horas que seria o restante. Então ele chegou com a velocidade de 60 km por hora. Tá. O que acontece aqui? A gente vai calcular a distância total. Então a distância total, só lembrando para os senhores, né? A velocidade média seria espaço sobre tempo. Guarda esse cara aqui, ó, guarda aqui. Então o que acontece? Olha só, delta S seria a velocidade 1 vezes tempo 1. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. O espaço 2 seria velocidade 2 e o tempo 2. Meus amigos, nós temos aqui na seguinte condição. A velocidade 1 é 30 vezes 2, então dá 60 km. E na segunda condição, o espaço 2 seria velocidade 60 vezes 2, 120 km por hora, ou 120 km. Então o que a gente pode dizer? Que o espaço total ele vai ser exatamente a soma desses 2 caras, ou seja, o espaço 1 mais o espaço 2, que vai dar quanto? 180 km. Ó, show de bola. Então, item a ser marcado, C de corpo de bombeiro. Tranquilo? Bem tranquila a questão, não é isso? Então, meu irmão, vamos lá, pau na máquina e avançando, certo? Sendo bem objetivo aqui nas questões, tá? Vamos lá, mais uma. Essa questão número 5, né? Vamos ver como é que se trata ela. Um bombardeiro deve interceptar um comboio que transporta, deixa eu ver, certo? Que transporta armamentos inimigo quando este atinge o ponto A. Então, peraí, vamos ver aqui, no ponto A.
onde as trajetórias do avião e do comboio se cruzarão. Então ele vai se cruzar bem aqui. O comboio parte do ponto B às 8 horas. Tá, então vamos lá. Então ele sai daqui às 8 horas. Ele sai daqui às 8 horas. Certo? Com uma velocidade de 40 km por hora. Certo? O avião partirá do ponto C. Então esse aqui é o comboio. Então o que acontece? Se eu estou falando do comboio, comboio, então o que acontece? Esse cara, vamos ver aqui, vamos analisar, né? Ele parte do ponto A com velocidade constante de 40 km por hora, ó, e percorre a distância de 60 km. Então quer dizer, essa distância aqui que ele informou, ela é simplesmente, olha só, vamos lá, peraí, deixa eu organizar aqui, né? Ele diz aqui, meu velho, que essa distância de B para A, certo? Essa distância de B para A, então peraí, vou botar para cá, é de 60 km, tá? 60 km. Então eu vou pegar esse camarada aqui, esse rapazinho aqui, e vou trazer ele para cá, deixa aqui, certo? Então o que eu preciso saber? Quanto tempo ele vai chegar aqui no ponto A? Que horas ele vai chegar aí? Então o que eu tenho que fazer aqui? Vamos pensar. Então eu posso dizer aqui que esse cara, eu posso chamar que é a distância de B para A. Então a distância de B para A será a velocidade de A vezes o tempo. Tá, mas peraí, não é isso aqui. Então eu vou calcular o tempo que ele vai chegar em B, certo? Em A. Então vai ser a distância de B para A sobre essa velocidade. Fica claro? Então, o que eu vou fazer aqui nessa brincadeira, né? Bom, a distância, cara, tu tem que é 60 km sobre a velocidade que é 40 km por hora, tá? Então tá muito feio isso aqui, né? Pera aí, vou fazer o seguinte, vamos me ajudar aqui, pera aí. Vou pegar esse cara e vou botar ele bem pra cá, certo? Vou pegar esse cara e jogo ele pra cá. Então eu digo que aqui, deixar organizadozinho, ó. Pronto. Então isso aqui, papoca. Então eu vou dizer que, para vocês que, deixa eu só organizar aqui, eu vou dizer para vocês que o tempo de B até A, ó, 0 corta com 0. Então 6 dividido por 4 vai dar 1,5 hora. Então pera aí, meus amigos, então guarda isso aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam? Esse cara, saindo do ponto B até chegar no ponto A, ele gastou um tempo, olha só, ele gastou um tempo de 1h30. Então se ele saiu 8 horas aqui e gastou 1h30, esse cara chegou exatamente no ponto A às 9h30. Beleza? Tranquilo? Chegou 9h30. Tá. Analisando aqui, o avião partirá do ponto C. Então vai um avião partir aqui do ponto C. Então se vai um avião partir do ponto C, o que acontece? Sai daqui o avião, opa, olha aí, ele vai sair daqui nesse ponto. Então detalhe, ele sai do ponto C com uma velocidade de 400 km por hora e percorre uma distância de 300 km. Então veja só, a distância de C até A vale 300 km. Então quanto tempo esse cara vai chegar, né? Então eu vou calcular o tempo de C para A, será a distância, né, de C para A dividido pela velocidade de C, pronto, que ele partiu, né, que é essa aqui. Então vamos lá, 300 dividido por 400, corta os 2 zeros. Então esse cara aqui, nós vamos achar
né? Isso aqui está em hora, né? Beleza? 3/4 de hora. Mais 1 hora vale quanto? 60 minutos. Então fica 60 minutos. Então aqui, ó, ele vai chegar em 45 minutos. Guarda aí. Olha aí, ó. Espera aí. Só que ele leva 45 minutos para chegar no ponto A, que é exatamente o horário que ele chega. Só que para ele chegar em 45 minutos aqui, certo? Ele levou 45 minutos. Então significou o quê? Que chegou aqui no ponto A, ele bumba. Porque esse cara que estava aqui no ponto B, ó, foi interceptado. Pronto. Então o que foi que aconteceu aqui? Uma explosão. Houve uma explosão no ponto A, porque houve uma interceptação. Então, para ele chegar exatamente 9 horas e 30 minutos, que horas ele tinha que sair aqui do ponto C? Olha o pulo do gato, certo? Então, 9 horas e 30 minutos, tu vai subtrair de 45 minutos. Só que o que acontece? Não tem como fazer, não é isso? Então, você vai pegar 1 hora daqui, ó, e vai transferir para cá. Porque quando eu tiro 1 hora de 9, fica 8. Então, vai ficar assim, ó. Olha só, 8 horas. Mas eu não tirei 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Soma 60 minutos com 30. Então fica 90 minutos. Agora eu vou diminuir, certo? Peraí. Agora eu vou diminuir. Só ajeitar aqui a caneta. Pronto. Agora eu vou diminuir aqui, ó. Deixa eu só botar aqui a mesma cor para não ficar atrapalhado, né? 45 minutos. Pronto. Quando eu diminuo, olha só, vai ficar 8 horas e 45 minutos. Ou seja, para chegar exatamente às 9h30, esse cara teve que sair daqui que horas? Às 8 horas e 45 minutos. Ou seja, eu vou marcar o item C de casa, C de corpo de bombeiro. Questão muito massa, muito massa. É esse nível de questão que eu não duvido que venha a ser cobrado, tá? Em provas, porque por ser uma prova de oficial, não vamos aqui cogitar que vem uma prova fácil, certo? Também não vamos achar que vem aqui uma prova impossível de fazer. Vai vir questões diferenciadas, isso aí é óbvio, certo? Então, não tem o que a gente ficar aqui pirando, cara, é focar e pau na máquina, certo? Próxima questão. Pronto, vamos aqui mexer de questão 6, show de bola, né? A questão 6, a gente tem o seguinte, olha só. O gráfico descreve a posição em metros de um corpo em relação ao intervalo de tempo em segundos, tá? Pronto. Os dados aí ele dá seno e cosseno. É correto concluir que o deslocamento do corpo em 4 segundos vale quanto? Cara, meu amigo, é o seguinte. Por ser, olha o bizu, ó, como o movimento, né? O movimento uniforme, ele tem como característica uma velocidade constante diferente de zero. Então, logicamente que o S igual a S0 mais VT, ele faz uma alusão à equação polinomial, né? Y igual a AX mais B, certo? E que por ele ser uma função polinomial, x, y, a gente vai analisar o azinho. Ou seja, se ele for positivo, tem uma função crescente. Isso aqui, pronto. Se ele for negativo, certo? Se ele for negativo, isso aqui tem uma função decrescente. Mas o que é que você tem que entender? Que essa função aqui, para ela ser constante, ela tem aqui um coeficiente angular que eu vou chamar de θ, certo? Observa que quando eu analiso o espaço, ó, espaço inicial que é 0, e ele vai chegar aqui, ó, no espaço final e leva um certo tempo. Olha aí, ó, se ligou? Então, se você analisar essa parte toda que eu estou pintando aqui, ó, essa parte toda
ela vai estar dentro de um triângulozinho. Ou seja, se você analisar, o que eu posso dizer? A tangente do ângulo lá do nono ano, o que a tangente diz? Presta atenção. A tangente desse ângulo, θ, ele vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Ó, de S0 para S. Então você tem a variação do espaço. Quem é o cateto adjacente? De 0 para T. Eu tenho um tempo. Opa! Ah, moleque. Então o que é que eu posso dizer? Que esse cara aqui, ó, é a velocidade. Esse cara é quem? A velocidade. Por ele ser a velocidade, então eu posso dizer logo que a velocidade, isso mesmo, vai ser a tangente de θ. Certo? Mas quem é a tangente de θ? Seno de θ sobre o cosseno de θ. E que você tem um seno de θ, ó, que no caso é o seno de 63,5, que é 0,9. O outro, 0,45. Caramba! Então ele está perguntando aqui o deslocamento, né? Isso. Por ele estar perguntando o deslocamento, olha o que é que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. Vou pegar esse camarada aqui, ó, e vou puxar para cá, ó. Pronto. Vou puxar esse camarada para cá, tá? Então, no que eu puxo ele para cá, olha só. Quem é esse rapazinho aqui? Quem é? Vem comigo. 0,9 dividido por 0,45, certo? Você vai ter o quê? O que acontece? Deixa esse cara quietinho aqui, pronto. Deixa esse cara quieto. Então, conclusão. Vou fazer aqui, ó. Conclusão. Bom, ele quer saber o deslocamento. Como ele quer saber o deslocamento, eu vou ter que deslocamento será a velocidade vezes quem? Vezes quem? O tempo. Então, o deslocamento, quem é a velocidade? Olha a velocidade que você tem, ó. Certo? Então, vou pintar aqui e colocar de roxo, tá? Vai ser 0,9 dividido por 0,45. E o tempo, cara? O tempo a questão está dividindo aqui, ó, vezes 4. Acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer, certo? Então, 0,9 por 0,45, cara, olha o seguinte. Para anular essas duas vírgulas daqui de baixo, que é o problema, então tu vai fazer o seguinte. Ó, bizu, multiplica aqui por 100. Se eu multiplico em 100 por cima, eu tenho que multiplicar por 100 embaixo. Aliás, se eu multiplico por 100 embaixo, multiplico em 100 por cima. Então, 0,9 vezes 100 vai dar 90. 0,45 por 100 dá 45. Pronto. Então, 90 dividido por 45, filho, ó. Isso aqui, ó, dá 2. Poxa, olha a sacada. Então, D é igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 8 o quê? Metros. Olha aí. Então, segue o jogo, segue o baile. Então, o item a ser marcado, item D de dado. Tudo bem? Mais uma questão concluída. Então, vamos lá. Avançando aqui, ó. Pronto. Questão 7. A questão 7, ela diz o seguinte. Durante uma ultrapassagem de um ônibus, né, por uma caminhonete, um físico que anda de carona, deste veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de duração de ultrapassagem. Então, aqui, ó, muito chamar atenção. Temos aqui uma questão PPP, porque é uma questão potencial de prova, porque ela está falando de que, cuida disso aí, ó, ultrapassagens, certo? Então, do instante em que a frente da caminhonete está alinhada à traseira, guarda essa dica aqui. No instante que a caminhonete está alinhada à traseira do ônibus, até que a traseira da caminhonete se alinhe novamente ao ônibus, tá? Então, como é que isso aqui vai funcionar? Você vai ter o caminhão ou o carro, certo?
quando ele, do instante em que a frente da caminhonete, então aqui ó, caminhonete, C de caminhonete, ela está alinhada, ó, pronto, vou botar isso aqui ó, como sendo o ônibus, beleza? Essa é a condição que ele está falando. Até que a traseira da caminhonete se alinhe à frente do ônibus. Então, na outra condição, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse desenho, certo? Vou pegar esse desenho e vou repetir ele aqui. Pronto, trazer ele para cá. Então, pega a caminhonetezinha aqui, opa, e bota ela aqui agora, ó. Pronto, essa era a condição que ele queria agora. Tranquilo? Essa era a condição. Então você vai fazer o seguinte: nós temos na condição antes e agora eu tenho a condição depois. Muito bem. Então tudo isso aqui aconteceu dele sair o alinhamento da frente da caminhonete com a traseira do ônibus e depois a traseira do ônibus está alinhada com a frente do ônibus. Então esse trajeto, veja só, esse trajeto para ele sair daqui, ó, ele sair daqui para vir até aqui, certo? Nessa condição, só isso aqui, pessoal, entenda, não é esse espaço todo, tá? Eu estou dizendo aqui para ele sair da condição que ele estava e se encontrar na frente do caminhão. Tudo, caminhão não, ônibus. Tudo isso levou, vou botar assim, ó, tempo de ultrapassagem foi de 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada da caminhoneta é de 90 km por hora. Pronto. A velocidade da caminhoneta, então tá aqui ela. Então eu vou botar assim, ó, presta atenção. VC, velocidade da caminhoneta, 90 km por hora. Durante toda a ultrapassagem, e que o comprimento da caminhonete e do ônibus são, então a caminhonete tem 5 metros, tá aqui ó, 5 metros, certo? 5 metros. E o ônibus, ele tem aqui ó, quanto? 20 metros. Pronto. Qual seria a velocidade do ônibus? Pronto. Qual seria a velocidade do ônibus? Velocidade do ônibus. Cara, dica. Uma dica. Para que ela pudesse ultrapassar totalmente o ônibus, então essa traseira dela teria como referência, olha só, como referência aqui, ó, o referencial aqui é 0. Então, para ela andar, chegar até aqui, essa traseira dele teria que andar quantos metros? 25. Ou seja, a ultrapassagem ela só estaria aceita quando a traseira da caminhonete se colocasse na frente do ônibus. Então o que que acontece? Daqui da ponta do ônibus até a traseira haveria 25 metros, tá? Então uma observação importante, observação. Esse tipo de questão nós vamos chamar de velocidade relativa, que é quando ocorre que eu tenho a velocidade de C, que é a velocidade do caminhão, menos a velocidade do ônibus. Mas isso aqui ela tem que estar em quê? Em módulo, tá? Por quê, professor? Isso aqui vai muito mais rápido, certo? Muito mais rápido. Quando os móveis estão se deslocando na mesma direção e sentido, eles vão se subtrair. Se estiver na mesma direção e sentido oposto, eles vão se somar. Então isso aqui é um bizu, tá? Para a gente responder isso aqui bem rapidinho. Então o que que acontece? Vamos lá. A velocidade média, que seria a velocidade relativa, seria a variação do espaço sobre a variação do tempo, onde esse tempo é o tempo de ultrapassagem, certo? Tempo de ultrapassagem, tá aqui ó, ultrapassagem. Então o que que acontece aqui? Quem é a velocidade relativa? Aí você vai escrever aqui ó, velocidade relativa, ó, vai ser a velocidade do caminhão menos a velocidade do ônibus, certo? Que é igual a variação do espaço, que foi quanto foi que ele andou total. Ele andou total, olha para cá, olha aqui ó, 25 metros, certo? 25 metros.
Por quê, Reginaldo? Porque quando essa traseira dele se colocou, ó, na frente do ônibus, ele tinha deslocado quantos metros? 25. Então, vai ficar 25 metros sobre 10 segundos. Então, isso aqui, ó, vem para cá. Velocidade da caminhonete, nós temos que é 90. Só que tem um detalhe, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, VC menos V0 igual a 2,5. Entenda que aqui está em metro e aqui está em segundo. Então, para poder fazer essa transição, certo? Eu vou só organizar melhor aqui, tá? Vou tirar esse cara para cá. Vou pegar esse cara aqui todinho aqui, ó. Opa. Eu vou pegar esse cara que está aqui todinho e vou trazer ele bem para cá. Agora fica melhor. Pronto. Certo? Então, o que que acontece aqui? Pronto. Ó. Agora eu jogo esse cara aqui, vem pronto. Então o que que eu quero que vocês analisem aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu analisar aqui. Opa. Dá um help aqui, pronto. 2,5 metros por segundo. Só que aqui o que que acontece? Não pode ter em metros por segundo. Então eu sou obrigado a mudar para quê? Quilômetros por hora. Quando eu vou multiplicar, fazer essa transição, sou obrigado a multiplicar por 3,6. E aí o que que acontece? Vai me dar exatamente quanto? 2,5 vai me dar 9 quilômetros por hora. Ah, que Reginaldo, agora eu tô sacando. Então quer dizer, observe que VC menos V0 é igual a 9. Mas quem é o VC? Olha o VC, 90, então eu jogo aqui dentro. Então o VC vai ficar 90 menos a velocidade do ônibus, que é que ele quer, igual a 9, certo? Então com isso eu tenho aqui o V0 é igual a 90 menos 9. Eita caramba, então o V0 vai ficar quanto? V0 igual a 81 km por hora. Então, olha aqui questão legal. Então, eu vou marcar o item C de corpo de bombeiro. Show de bola? Então, vamos lá. Mais uma. Nesse caso, a gente trata isso aqui, ó, de velocidade relativa. Vou até circular isso aqui com carinho, ó. Com carinho. Pronto. Show de bola. Então, avançando, filho. Avançando. A gente vai detonando aqui devagarzinho. Pronto. Chegamos aqui. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. Questão 8. Considere dois veículos deslocando em sentido oposto. Então, olha só. Sentido oposto. Em uma mesma rodovia. Um veículo está a 70 km por hora, o outro a 108 km por hora em módulo. Em módulo, tá? Tá, muito bem. Um passageiro viajando no mais lento resolve cronometrar o tempo decorrido até que os veículos se cruzem. Certo? E isso num intervalo de 30 segundos. Então, peraí. Vamos analisar. Eu tenho aqui uma estrada. Pronto. Tenho aqui uma estrada. E a reta tá feia pra caramba. Tem uma estradazinha aqui. Então, se eu tenho essa estrada, vamos analisar aqui, tá? A minha estrada, show de bola. Pronto. Deixa eu fazer aqui com mais calma. Pronto. Agora estou usando aqui uma réguazinha. Pronto. Vamos fazer organizadozinho, né? Então, pronto. Tá aqui a minha régua. Então, vou ter aqui um objeto, um carrinho vai para cá. Pronto. E o outro vem para cá.
Tá aqui, show de bola. Então vou chamar esse carro de carro A e aqui eu vou chamar de carro B. Esse cara aqui, ele vai se locomover, né, com uma velocidade de quanto? Uma velocidade de 72 km por hora. Ou seja, se eu dividir isso aqui por 3,6, vai me dar 20 metros por segundo. Certo? Pronto. E aqui esse carrinho aqui, eu vou chamar a velocidade B, por ele 68 km por hora. Então dividido por 3,6 vai dar uma média de 30 metros por segundo. Tá. Então como eles estão na mesma direção, mas sentido contrário, então essa velocidade relativa aqui, ó, que vai ser, o que é a velocidade relativa? É uma subtração, tá? Só que analisem que se eu tenho aqui o meu referencial, o carrinho A está na mesma direção do referencial, enquanto o carrinho B está no sentido contrário. Então por isso que aqui, nesse sentido aqui, ó, ele tem menos com menos do B. Então a velocidade relativa aqui vai ser a soma das velocidades. Isso por quê, Reginaldo? Isso ocorre, senhores, toda vida que eu tiver carros na mesma direção, mas sentidos contrários. Ó, mesma direção e sentido oposto. Sempre você vai somar. Aí, o que é que tu vai fazer aqui? Oxi, tranquilidade, cara. O que é que acontece? A nossa velocidade relativa que eu vou ter aqui, certo? Essa velocidade relativa vai ser 20, ó, carro A, mais 30 do carro B. Então a velocidade relativa vai ficar quanto? 50 metros por segundo. Guarda aí. Só que ele quer saber o espaço, ou seja, o que ele está interessado? Ele está sabendo a distância entre eles. Então, para mim saber essa distância, o que é que eu vou fazer? Vou dizer aqui, ó, conclusão. Então, essa conclusão que a gente vai ter vai ficar o seguinte: o espaço entre os carros será a velocidade relativa vezes o tempo. O tempo ele deu. O tempo ele deu, está bem aqui, ó, o tempo 30 segundos. Então vai ficar que o espaço será a velocidade relativa, que é 50, ó, tá vendo aí, ó, 50 metros por segundo, vezes o tempo, que é quanto? 30 segundos, ó, 30 segundos. Aí você corta segundo com segundo, a gente acha que aqui, ó, vai dar 1.500 metros. Só que ele quer em quilômetro, então ΔS vai ficar quanto? 1,5 quilômetro. Pronto, olha o resultado aí na nossa cara. Então, item B de bola. Mais uma vez, questão detonada com sucesso. Show de bola, galera. Então vamos aqui, questão 9. Filas de trânsito são comuns nas grandes cidades, né? E duas de suas consequências são: 1. O aumento do tempo de viagem e a irritação dos motoristas. Tá, show de bola, até aí tudo bem. Imagine que você está em uma pista dupla e enfrenta uma fila. Pense em mudar para a fila de pista ao lado, pois percebe que, em determinado trecho, a velocidade da fila ao lado é 3 carros por minuto, enquanto que a velocidade da fila do outro lado é 2 carros por minuto. Então, observe que aqui, vamos lá, primeira observação, né? Observação, o que eu vou dizer aqui, ó? Observação, né? Os carros seguem na mesma direção e sentido. Tranquilo? Tá. Considere o comprimento de cada carro. Isso aqui é importante, viu, galera? Considere o comprimento de cada carro 3 metros. Tá.
Assinale a alternativa que mostra o tempo, ó, ele quer saber o tempo em minuto, necessário para que um automóvel da fila ao lado, que está a 15 metros atrás, possa alcançá-lo. Então, o fato de alcançar, entenda, o que você entende, o que a gente vai compreender por alcançar? Então, significa dizer que o carro A e o carro B, certo? Ó, eles estão indo no sentido no sentido contrário aqui do eixo orientado, mas eles estão na mesma direção e sentido. Então, significa dizer o quê? Que o carro B, ó, significa dizer que o carro B alcançou, olha aí, o carro B colou. Pronto. Tá aqui o carro, vou chamar aqui de, pera aí, chamei aqui de A, pronto, e aqui eu chamei de B, tá aqui, ó, o carro B alcançou. Pronto, só isso. Então o que a gente vai fazer, tá? Bom, esse cara aqui está dizendo o seguinte, que se eu tenho 3 carros por minuto, mas um carro, ele vale 3 metros. Então, se um carro vale 3 metros, então eu vou dizer o seguinte, olha esse cara, V de A é 3 carros por minuto. Mas um carro, cada carro vale 3 metros. Então, isso implica, ó, 3, cada carro, entenda, considere que ó, cada automóvel, olha só, cada automóvel vale 3 metros. Ah, então vai ficar assim, ó, 3 vezes 3 metros por minuto, ou seja, 9 metros por minuto, aqui, tá bom? Já nesse rapaz aqui, vou fazer com outra cor, ele fala que é, ó, 2 carros por minuto. Então, 2 carros por minuto. Se um carro vale 3 metros, então aqui eu tenho 6 metros por minuto. Tudo bem? Bom, basicamente isso. Professor, tá, então nesse caso aqui, eu tenho velocidade relativa, sim. Então, a velocidade relativa, ela vai ser o módulo, tá bom? De quem? Do carro A menos o carro B. Tá, tudo bem. Mas quanto é a velocidade do carro A? 9 metros por minuto. E do B? 6 metros. Tá, professor, mas espera aí. Como é que sabe que ele nunca vai alcançar? Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse cara aqui, ele tá... Vamos fazer só a inversão aqui. Tá, porque senão ele nunca vai alcançar, né? Certo? Para ele alcançar, a velocidade de um tem que ser maior do que do outro, logicamente, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, pegar esse cara, e vou considerar que ele é esse carro, e eu vou considerar que esse cara aqui, agora deu tilt aqui, sai daí. Pronto, agora nem eu sei mais o que foi que eu fiz. Pronto, só um instantinho. Pronto, então vou considerar o seguinte, eu vou pegar, deixa eu ajeitar aqui, vou pegar esse camarada aqui e vou botar ele pra cá. Bora, vou pegar esse camarada aqui e vou botar ele bem pra cá. Certo? Só ajeitar aqui. Pronto. Então aqui, ó, sai. Então só para você lembrar, um carro vale 3 metros, então aqui vai ficar 9 metros por minuto. Show de bola. Então o que foi que aconteceu? Esse camarada aqui, tranquilo? Eu vou ter a velocidade relativa. Então a velocidade relativa, eu vou dizer que esse camaradazinho aqui vai ser o VA. Pronto. O VA. E esse aqui o VB, pronto, não, senão fica sem sentido, tá? Pronto. Aí o que é que você vai dizer? Poxa, professor, esse cara aqui vai ficar, pera aí, 6 metros por minuto, tá? Então vai ficar o VA 9
Então tá aqui, ó, 9 menos 6. Pronto. Então tudo isso aqui vai me dar quanto? 3 metros por minuto. Show de bola. Tudo bem, né? Então ele pergunta aqui qual é o tempo. Para ele saber esse tempo, só adaptar isso aqui. Pronto. Conclusão. Se ele quer saber o tempo, então o tempo vai ser o espaço dividido por quem? Pela velocidade relativa. Você tem espaço? Tem 15 metros. 15 metros. Guarda aí, ó, 15 metros. Você tem o tempo 3 metros por minuto. Então, metro papoca com metro. Então, o tempo aqui, ó, vai ficar exatamente quantos minutos? 5 minutos. Então, o item, ou seja, o tempo que ele vai alcançar o outro, é exatamente de 5 minutos. Beleza, galera? Tranquilo? Então, qualquer coisa, manda um help lá, certo? E vamos para cima. Avançando. Então, lá, 10ª questão. Vamos lá, na 10ª. Décima questão aqui, cuida. Na 10ª questão, eu tenho dois veículos, A e B, trafegam em uma mesma rodovia plana, e obedecendo as seguintes equações horárias. Pronto, tá aqui ela, ó. Ao analisar esse movimento, podemos afirmar que a velocidade relativa... Então, de novo, olha aí, ó, velocidade relativa. Cara, se tu analisar aqui, moleza, porque cada equação dessa aqui, ela faz alusão a, olha aí, espaço de zero, mais a velocidade de A vezes T. Pronto. E esse cara aqui, quem é? Vou fazer aqui, ó, pegar para esse rapazinho aqui, ó. Espaço de B igual S0B mais velocidade de B vezes T. Acabou. Então, o que a gente vai fazer? Questão bem tranquila. Então, tu vai observar, vamos só estudar um pouquinho. Esse camarada aqui, ó, a velocidade dele é positiva. Então, o VA, ele tem 10 metros por segundo. O VB, ele tem menos 30 metros por segundo. Só lembrando, tá? Aqui, como a velocidade é positiva, o movimento é o que? Progressivo. Como a velocidade é negativa, o movimento é o que? Retrógrado. Olha aí. O que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um desenhozinho, ó. Vem pra cá. Vou puxar aqui, ó. Ó. Desenhando aqui, ó. Tá aí. Fiz o desenho. E agora tem esse carrinho aqui, ó. Um vem pra cá, ó. E o outro vai no sentido oposto, ó. Olha aí, pronto. Todo mundo, ó. Pronto, show de bola. Tranquilo? Olha o referencial aqui, que é positivo. Tá. Então, o que ele quer saber? Velocidade relativa. Então, a velocidade relativa vai ser VA mais, ó, já vou botar direto, tá? VB, menos com menos dá mais. Resultado da ópera, um é 10, show de bola. E o outro é quanto? 30. Quanto é que dessa brincadeira aí? Exatamente isso que você está dizendo. A velocidade relativa é igual a quanto? Cara, vai ser 40 metros por segundo. Olha aí. Tá, muito bem. Então, olha o que eu quero chamar a atenção. Aí o cara vai e marca o item B. Show de bola. Errou. Por quê? Porque a questão, o cérebro te enganou. A tua foi com sede ao pote. Ele quer em quilômetros por hora. E a nossa unidade está em metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Ó, a gente vai transformar, ó. Vai fazer para cá. Em que? Em quilômetros por hora. Para 100 km por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então,
essa velocidade relativa vai ficar igual a quanto? A 144. 144. Agora sim, a gente vem e marca e corre pro abraço. Questão pegadinha. Boa, boa. Muito interessante essa questão, viu? Então, avançando, meus amigos. Cuida. Avançando. Pronto, estamos chegando na primeira parte, né? 11ª questão diz o seguinte. 11ª questão. Dois automóveis partem no mesmo instante de duas cidades distantes de 500 quilômetros uma da outra. Então eu vou começar a desenhar aqui. Pronto, ó, o meu automóvel aqui, show de bola, certo? E aí o que que acontece? Eu vou desenhar o meu primeiro automóvel aqui. Tá aqui ele, cadê? Tá aqui o rapaz, cadê? Tá aqui o rapaz e tá aqui ele. Então o que que acontece? Cada um, deixa, o desenho fez, cara, pelo amor de Deus. Pronto. Então esse cara partiu da cidade A e esse veio da cidade B. Detalhe, qual a distância que tá? Olha só, a distância que tá aqui uma da outra, certo? Então, ó, a distância que tá uma da outra, ela vale quanto? Vamos lá. Vale aqui, ó, 500 metros. Então, vamos lá. Ou 500 quilômetros. Então, pronto, 500 quilômetros. Pronto e pronto, tá aqui, ó. 500 quilômetros, certo? O que que acontece aqui? Observa aqui que ele fala 500 quilômetros uma da outra, tá aqui, ó. O automóvel A trafega com velocidade constante de 80 e o B com 120. Então esse cara aqui, esse cara, ele vem com uma velocidade, ó, certo? Então, esse rapazinho aqui, ele vai com a velocidade de quanto? 80 quilômetros por hora. E esse rapazinho aqui, ó, ele vai com 120 quilômetros por hora. Tudo bem? Tá. Muito bem. Então, vamos aqui pensar na saída que a gente tem, né? Então ele pergunta, olha só, depois de quanto tempo, olha o amarelo aqui, depois de quanto tempo, a distância entre os dois é de 200. Então o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar, vou pegar esse cara aqui e vou duplicar, pronto. Só que aí o que que acontece, né? O que foi que eu fiz aqui? Nem eu sei, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, eu vou pegar aqui o carrinho, tá? Vou pegar esse rapazinho aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Pronto. Vou pegar o carrinho aqui. E vou aproximar. Pronto. Peguei aqui o outro aqui e aproximei. Vamos dizer que agora, nessa proximidade deles aqui, esse valor, ó, como ele disse, né? A questão falou, né? A questão falou que, vamos lá, só um pouquinho de paciência para ficar a coisa bem didática, tá? Então pronto, nós temos aqui, inicialmente ele estava aqui, só que agora, o que foi que aconteceu? Esses caras tiveram, tá daí? Pronto, esses caras tiveram aqui, ó, aumentado. Pronto, aumentou isso aqui, ó. Olha aí, ó.
A distância que ele estava foi de quanto? 200, tá? Pronto. Pronto, 200 km, show de bola. Então, quanto tempo estava? Cara, bem tranquilo. O que é que você vai fazer? Mesmo esquema. A mesma direção, mas sentido contrário. Então, a velocidade relativa, eu vou somar as velocidades. Então, velocidade relativa, um é 80, o outro é 120. Velocidade relativa vai dar quanto? 200 km. Guarda esse cara aqui. Guardei. Pronto. Vamos concluir. Conclusão. Ele quer saber o quê? Quanto tempo? Qual é o tempo de encontro? Olha, tempo. Então, isso aqui vai ficar o espaço entre eles sobre a velocidade relativa. Quanto é o espaço? 200. Cadê? Aliás, se é 200, 200 não. Veja só. Se é 200, então eles percorreram quanto? 300. Ah, tranquilo? E isso dividido por quem? Entenda de novo. Esse espaço 300 é o que eles já percorreram. Para que eles possam ter 200 km em distância entre eles, é necessário que eles percorreram 300, haja vista que, inicialmente, a distância entre eles foi de 500 km. Tudo bem? Então, qual é a velocidade relativa? Acabamos de achar, né? A velocidade relativa, 200 km por hora. Então, quilômetro. Opa, isso aqui vai dar quanto, galera? Isso aqui implica que o tempo é exatamente 1,5 hora. Esse aqui, é o tempo que eles estarão a uma distância um do outro, certo? De 200 km, ou seja, 1,5 hora. Ou seja, C de casa. Mais uma questão. Mais uma. Cuida. Pronto, vamos lá. Estamos acabando a primeira partezinha aqui. Show. Pronto. Vamos lá, 12ª. 12ª diz o seguinte: João, que é um atleta de tiro ao alvo, dispara um projétil horizontalmente com uma velocidade de 200 metros por segundo. Tá. Então, se ele dispara com 200 metros por segundo, o que é que eu vou analisar aqui, né? Vamos pensar o seguinte: 200 metros por segundo em direção ao alvo. Então, você vai ter aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar, certo? Vamos ver. Vamos desenhar aqui. Tá aqui o alvo. Tá aqui o outro. Aqui o outro. Então eu vou pegar esses camaradas aqui e eu vou trazer um pro outro. Pronto, vou botar aqui dentro. Opa. Show de bola. E vou trazer para cá. Então o que que acontece? Vem aqui um projétil e a bala, ela vai percorrer mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo acertar aqui, né? Se der, beleza. Então, ó. Pronto. Show de bola. Tá aí. Então aqui, ó, bem aqui eu tenho um projétil. O meu projétil. Tá aí o projétil. E ele vai acertar esse alvo aqui. Então ele diz que a velocidade do projétil, então eu vou botar aqui, ó. Velocidade do projétil 200 metros por segundo, tá? Em direção ao alvo. João escuta o impacto 2,7 segundos depois do disparo. Então o que que acontece? Sabendo que a velocidade do som, e ele teve o tempo total. Então o que é esse tempo? Então pensa aqui comigo. O tempo total vai ser o tempo de ida mais o tempo de volta, certo? O tempo total é o tempo de ida mais o tempo de volta.
E esse tempo total foi de quanto? 2,7, tá? Só que quem é o tempo de ida? Esse tempo de ida aqui, meus amigos, ó, esse tempo de ida, como estamos tratando de movimento uniforme, a gente vai lembrar, ó, botar aqui, ó, bem bonitinho, ó, lembrar que a velocidade seria o ΔS sobre ΔT. Esse aqui seria o ΔS, que eu vou chamar de D, não tem problema, tá? Eu não sei, chamo de D, deixa esse cara aí. Ele pergunta qual a distância. Então o tempo aqui, ó, logo esse tempo, ele vai ficar quem? O tempo será o espaço sobre a velocidade, que eu pego aqui, ó, eu pego esse cara e jogo tanto pro tempo de ida quanto pro tempo de volta. Por quê? O João, ele só vai escutar, né? Digamos que o João tá aqui, deixa eu ver se eu desenho aqui. Pronto. A bala tem um tempo de ida, bate, e o tempo de volta, que é do som. Ficou claro? Então por isso que tem o tempo de ida e o tempo de volta. Tá, então vai ficar o tempo de ida, seria a distância, que eu não sei, certo? Mais a velocidade do projétil. Mais o tempo de volta, que essa velocidade é a velocidade do som. Ah, garoto. Então vai ficar o seguinte: 2,7 é igual, olha só, a D sobre, quanto é a velocidade do projétil? 200. Mais D, que eu não sei, e a velocidade do som? 340. Tranquilo? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui uma parada aqui. Presta atenção. Presta atenção aqui. Cara, eu vou pegar aqui e eu vou multiplicar todo mundo que está aqui por 340 de um lado e vou multiplicar aqui por 340 do outro, certo? O que que acontece? Eu tenho aqui uma propriedade distributiva aqui dentro, ó. Beleza. Então, se você ficar ligado, vai ficar o seguinte: 340 vezes 2,7 igual, ó, 340 dividido por 200, isso aqui vai dar 1,7. 1,7D mais 340, se liga aí, 340 aqui dentro, vezes D dá 340, dividido por 340, sobra D. Tá, aí eu vou puxar aqui, ó, setinha aqui, ó, para ficar organizado. Então vai ficar 1,7D mais D, vai dar 2,7D, que é igual a 340 que multiplica 2,7. Olha aí que foi que encontrei. O que é que eu vou fazer? 2,7 daqui, corto com 2,7 de lá. Então, quanto é o D? Simplesmente 340 metros. Ou seja, João estava a 340 metros do alvo. Tranquilo? Mais uma detonada. Vamos avançando. 13ª questão. 13ª. Questão boa também da gente ficar ligado nessa 13ª questão, tá bom? A 13ª questão diz o seguinte: a velocidade de um veículo, certo? Obedece à curva mostrada no gráfico. Qual a distância total? Cara, sempre que eu olhar para o meu gráfico e eu tiver velocidade versus tempo e ele pedir a distância, olha para cá, se liga. A distância aqui, ó, essa distância que ele está pedindo, certo? Ela vai ser numericamente, ó, a distância que é o D, que é o espaço, ela é numericamente a área da figura. Dica de ouro, certo? A área da figura.
Como a figura que nós temos aqui é um trapézio, e o trapézio, meu irmão, tu vai se ligar que o trapézio é quem? É base maior, base menor, altura dividido por 2. Então, a distância vai ficar, base maior, 16, ó. 16. E a base menor é a diferença daqui, ó. Então, fica 16 mais 10 vezes a altura, que é quanto? Vezes a altura, que é quanto? 25, tranquilo? Vezes a altura, que é 25, tudo dividido por 2. Cara, então o que é que você vai fazer? Oxe, lá em cima não tem mais nem o que pensar, né, cara? Não tem mais nem o que pensar. Por quê? Porque o D, 16 mais 10 dá 26, dividido por 3, 13. 13 vezes 25, isso aqui vai dar um valor de 325 metros. Então, qual o item que a gente vai marcar? Ó, moleza. Item C de corpo de bombeiro. Avante, mais uma no papo. Vamos aqui, pronto, para a questão número 14. Os cientistas dizem que um corpo está em movimento quando sua posição em relação ao referencial escolhido se altera com o passar do tempo, correto? Sobre velocidade, suas variações, ele pede o incorreto. Ó, ele pede o incorreto. O velocímetro indica a velocidade média de um veículo em relação ao solo? Não. O velocímetro, ele marca exatamente, ó, o velocímetro, ele identifica a velocidade instantânea, que é aquela velocidade que está ocorrendo exatamente naquele tempo. Instantânea. Então o item falso já é o item A, é o que ele pede. Item B, a aceleração média de um móvel em movimento uniformemente variado num certo intervalo é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Perfeito. Então aqui, ó, o que acontece? Essa moça, ele está falando que a aceleração média seria a variação da velocidade em função do tempo. Está correto. C. O valor da gravidade é o mesmo para todos os corpos em queda livre. Então, um corpo que, por sua vez, está em queda livre, certo? Nas condições do vácuo, ó, então esse cara está submetido apenas à ação da gravidade, que é quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Denominamos velocidade instantânea a velocidade que o móvel percorre a trajetória num determinado instante. Não é exatamente num determinado, é naquele instante pequenininho, né? Não tá errado, viu? Tô só melhorando. Num determinado instante, naquele pequeno intervalo de tempo, né? Por isso que é chamado de instantânea. Então, o item correto, A de aprovação. Vamos lá, questão 15. Questão 15. O tempo previsto para a travessia de catamarã entre Rio e Niterói é de 15 minutos. Show de bola. Num percurso de 6 quilômetros. Num certo dia, numa travessia, uma forte chuva obrigou o condutor a reduzir durante 10 minutos a velocidade para 12 km. Passada essa chuva, o barco retornou sua marcha habitual. Então, peraí. O que eu vou analisar aqui? Eu tenho tempo, né, na primeira condição. Eu tenho esse tempo aqui. Esse tempo ele está em 15 minutos, tá? Então, eu vou dividir esse cara por 60, porque quando eu divido esse cara por 60, eu não tenho mais minutos, eu estou em hora, ou seja, agora eu tenho 1/4 de hora, tá? Então, na condição normal, observação, em condições normais de tempo, bota assim, condição normal de tempo, certo? A velocidade do barco, que seria o espaço entre Rio e Niterói em função do tempo. Então, a velocidade do barco vai ser 6 km, olha aí, 6 km,
em função do tempo, que é 1/4, olha aí, de hora. Então isso implica que a velocidade do barco é 24 quilômetros por hora. Isso em que? Em condições normais, tá? Só que aí, devido à chuva, certo? Então, ó, devido à chuva, certo? Devido à chuva, aí eu vou botar aqui, ó, observação 1, observação 2. Devido às condições climáticas, devido à chuva, certo? Esse cara foi obrigado, né, a reduzir 10 minutos, né? Tá. Então, no que ele reduziu 10 minutos, observa que esse 10 minutos aqui é a mesma coisa de 1/6 de hora, porque eu já dividi por 60. Então, quanto foi o tempo dele aqui? Então, peraí, o tempo que ele levou lá foi de quanto? 15 minutos. Tá, vamos ver aqui. Então, quanto seria esse tempo aqui que ele levou para em 12 quilômetros? Vamos ver aqui. Vamos analisar. Quanto foi o espaço que ele andou em 12 quilômetros? Então, o espaço 1, veja, para você entender, durante 10 minutos a velocidade era 12. Então, peraí, quanto foi o espaço em 12 quilômetros? Bora. Então, espaço seria a velocidade vezes esse tempo. Quanto é a velocidade? 12. Quanto foi o tempo? Ó, o tempo aqui, ó, 1/6 de hora. Corta hora com hora. Então, esse cara, 12 dividido por 6, ele 2 quilômetros. Vixe, caramba. Complicou, né? Então, o que que acontece? Depois disso, ele caminhou no seu fluxo normal. Ora, o tempo total, o tempo não, o espaço que separava Niterói era 6, certo? Esse cara, ele andava com velocidade de 24 em condições normais, entenda. Só que devido à chuva, ele foi preciso passar 10 minutos andando a 12 km. Então, esses 10 minutos, ele andou quantos quilômetros? 2 km. No total de quanto? 6. Então, conclusão, ele tinha que andar quantos quilômetros agora? Teria que andar quantos quilômetros? O espaço restante seria 6 km, ó, 6 km, menos 2, ó, 6 km, menos 2 km, 4 km, fazendo passo a passo. Quanto tempo? Em quanto tempo? Aí você vem para cá. Tempo restante seria o espaço que foi 4 km. E aí ele retornou o seu fluxo normal, que era de quanto? 24. Então ele foi na sua condição normal, 24 km por hora. Isso aqui daria o quê? 1/6 de hora. E 1/6 de hora deu quantos minutos? 10 minutos. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, ficou feio. Então, isso aqui deu o quê? 1/6 de hora. E 1/6 de hora, 10 minutos. Tá? Poxa, então 10 minutos fez com que ele chegava lá em 15, certo? Em 15. Então 15 menos 10, ó, 15 menos 10, ele chegou atrasado quantos minutos? 5 minutos. Então o item é de Eva. Beleza, meu irmão? Então aqui, galera, segue a primeira parte de movimento uniforme. Ainda vou gravar a segunda parte, que é movimento uniformemente variado. Beleza? Só para vocês não ficar na mão e já correr. Hoje mesmo eu gravo e já coloco no sistema.